Cristóvão Colombo, admirado por todos como pioneiro, como descobridor do Novo Mundo. No entanto, Colombo guardou um segredo, sua identidade. Será que em sua juventude ele foi um corsário, um rebelde, inimigo do reino? Ou até mesmo um judeu que ocultava sua identidade por medo da Inquisição? Há muitas lacunas na vida de Colombo e parece que ele queria que fosse assim. Qual era sua verdadeira origem? Era italiano ou espanhol? Tinha ascendência nobre ou plebeia? Colombo levou o segredo de sua identidade para o túmulo. Mas agora uma equipe de cientistas exumou seus restos mortais para descobrir a verdade. Se conseguirmos extrair o DNA dos ossos, poderemos saber quem foi de fato Cristóvão Colombo. Eles descobriram uma coisa surpreendente, o descarnamento. O descarnamento pode ser feito de várias maneiras, cortando a cabeça, os braços e as pernas. Será que a tecnologia poderá esclarecer quem foi o verdadeiro Colombo? E quais segredos ele levou para a tumba? Em 1476, a 10 quilômetros da costa de Portugal, uma batalha feroz é travada. 5 navios mercantes genoveses estão sendo atacados por uma pequena frota de corsários. Um jovem chamado Cristóvão Colombo está no meio do fogo cruzado. Segundo contam os livros de história, ele é membro da tripulação de um dos navios genoveses. Mas o navio pega fogo e Colombo tem de pular no mar para salvar sua vida. Segundo este relato, ele nadou 2 léguas até a costa, o que dá quase 14 quilômetros. Sem dúvida, foi uma grande proeza. Segundo a história, este foi um momento chave na vida de Colombo. Ele achou que tinha se salvado porque Deus o havia escolhido para descobrir um novo mundo. Mas a biografia atribuída a seu filho Hernando conta uma história muito diferente. Segundo essa versão, Colombo era um corsário e lutava contra os reis que depois financiariam sua expedição. Ao pular do navio, ele escapou de um passado terrível e começou uma nova vida com outra identidade. Mas esta é só uma das muitas e controversas teorias sobre o passado oculto do descobridor. Alguns afirmam que ele era um judeu que precisou ocultar sua identidade para escapar da Inquisição. Outros dizem que manteve suas raízes em segredo para evitar o estigma de sua origem de bastardo. A teoria mais aceita até agora diz que Colombo vinha de uma família humilde de tecelões de Gênova. Mas o professor Charles Merrill, especialista em Colombo, acredita que os livros de história podem estar errados. Pode ter havido um Cristóvão Colombo em Gênova, mas não foi ele que descobriu a América. Merrill fez uma investigação para descobrir o que Colombo escondia. Na Catedral de Sevilha, um acontecimento extraordinário poderia dar sustentação científica à teoria de Merrill. Um grupo de investigadores conseguiu permissão para exumar os restos mortais de Cristóvão Colombo e submetê-los a vários testes. Chefiando a equipe está o professor José Antônio Lorente. Ele acredita que a análise do DNA vai revelar muitos segredos da vida e da morte de Colombo. Especialistas em antropologia forense, análise linguística e no estudo de perfis psicológicos tentarão revelar a origem do explorador mais célebre da história. Os ossos de Colombo voltarão à América para serem analisados através das novas técnicas de identificação pelo DNA desenvolvidas depois do atentado de 11 de setembro.
Será que a investigação do professor Charles Merrill e sua equipe descobrirá a verdade sobre o homem que conhecemos como Cristóvão Colombo? A Catedral de Sevilha. Uma coisa extraordinária está acontecendo. Depois de 2 anos de tentativas, a equipe da Universidade de Granada conseguiu permissão para examinar os restos de Cristóvão Colombo. O professor Marcial Castro entrega uma chave antiga com todo o cuidado. É a chave que permitirá abrir a tumba. Anunciada Colombo de Carvajal, descendente direta do descobridor, testemunha este acontecimento histórico. Ela está intrigada com o mistério que envolve seu antepassado famoso. Talvez este seja o ponto de partida para solucionar o enigma. A análise científica e o estudo dos restos de Cristóvão Colombo é importante porque há fatos de sua vida a esclarecer. Mas os especialistas não sabem se a urna mortuária ainda contém restos úteis para a investigação. O que restará depois de 5 séculos? Os últimos restos mortais do grande explorador agora não passam de fragmentos de ossos e cinzas. Quando abri a caixa, soube que seria muito difícil, porque alguns fragmentos eram muito pequenos. No entanto, tentaremos obter o DNA para descobrir a verdade de um personagem importante como Cristóvão Colombo. Hoje em dia, Colombo é considerado um dos italianos mais célebres. Segundo a teoria, Colombo foi um simples tecelão da cidade de Gênova. Um sonhador que alimentava a esperança de navegar até os confins da terra e que convenceu a corte espanhola a financiar seu sonho. Colombo zarpou da Espanha rumo ao oeste em busca de uma nova rota até a Índia e, em vez disso, encontrou o Novo Mundo. Mas Charles Merrill estudou essa teoria durante décadas e acredita que ela pode estar errada. Todos os livros de história de todas as épocas afirmam que Colombo era genovês. Mas não existem registros de seu nascimento, juventude ou infância. Na falta de provas, os historiadores passaram a repetir o pouco que se sabia. E o próprio descobridor dificultou as coisas. Enquanto viveu, Colombo nunca contou detalhes de sua vida, nem sequer a seu filho. De maneira que, quanto mais sua pessoa foi exaltada, tanto menos conhecido e certo ele quis que fossem sua origem e sua pátria. Houve intenção de ocultar o passado, senão por que esse silêncio e essas meias-verdades? Mas o que ele escondia? Colombo só teria falado sobre sua origem uma vez. De Gênova eu saí e nela nasci. Mas o documento é uma cópia de um original que se perdeu há muito tempo e se duvida que seja autêntico. Foi um documento apresentado um século depois, onde se pode ler essas palavras do almirante. Talvez essa tenha sido a origem da teoria genovesa. Outros documentos que poderiam falar sobre sua identidade se perderam. Durante séculos, seus descendentes se envolveram em grandes disputas para reclamar seus títulos e rendas perpétuas no Novo Mundo. Por isso, alguns documentos foram falsificados ou destruídos, e as provas originais desapareceram. Sem documentos, a origem de Colombo sempre esteve cercada de controvérsias.
Mais tarde, nos séculos 19 e 20, o governo italiano e a cidade de Gênova apresentaram mais de 70 documentos afirmando que ele era genovês. Estas provas são consideradas convincentes e aceitas até hoje. A tese de que Colombo era genovês é a mais aceita, porque ele próprio teria afirmado isso segundo o documento atribuído a ele, e porque seus contemporâneos diziam isso. Ninguém duvidou que ele fosse genovês até o século XIX. Charles Merrill viajou até Gênova para pesquisar a veracidade dessa teoria. Ele conheceu a casa onde se diz que o descobridor cresceu. Em 1450, nesta casa humilde, moravam Domenico Colombo e Susana Fontanarossa, que muitos especialistas afirmam serem os pais de Colombo. Colombo vinha de uma família genovesa. Era o mais velho de 5 irmãos, 4 homens e uma menina. Era uma família modesta e não sabemos onde ele estudou. O mais lógico é imaginar que foi tecelão, ou que ajudou seu pai numa loja de queijos que teve em certa época, antes de sair pelo Mediterrâneo, como marinheiro ou como ajudante de uma casa comercial. Segundo a teoria mais aceita, Colombo tinha pouco mais de 20 anos quando deixou a profissão de tecelão e os negócios da família e foi para o mar. Ele se engajou no navio mercante genovês como tripulante e deixou a Itália definitivamente. Quatro anos depois, em 1476, participou na batalha naval que mudaria sua vida para sempre. Ele foi arrastado pelo mar até a costa portuguesa, onde, segundo conta a tradição, o filho do tecelão passaria a ser um homem predestinado. E se transformaria no célebre navegante e descobridor Cristóvão Colombo. Mas Charles Merrill acredita que o filho de Domênico e Susana pode ser outro Cristóvão. O homem que conhecemos como descobridor da América não tinha muitas das características do Cristóforo Colombo dos documentos genoveses. Pode ter existido um Cristóforo Colombo em Gênova, mas não foi o mesmo homem que descobriu a América. Talvez a exumação na Catedral de Sevilha contribua para provar a tese de Merrill. Sob medidas de segurança estritas, os restos mortais de Cristóvão Colombo são levados anonimamente para os laboratórios da Universidade de Granada. Os resultados dessas pesquisas são tão importantes que os testes serão realizados em segredo. É possível que a análise de DNA nos dê um resultado diferente. Isso seria impressionante. O cônego da catedral dá aos cientistas um prazo de 6 dias para analisar os ossos. Depois disso, eles deverão ser devolvidos à sua tumba. Que segredos da vida de Colombo esses ossos vão revelar? Cristóvão Colombo levou um segredo para o túmulo, sua verdadeira identidade. 5 séculos depois, este é um mistério que a ciência está tentando resolver. Os restos mortais de Colombo chegam a um laboratório da Universidade de Granada. Aqui eles serão submetidos a uma análise completa através de 2 métodos científicos diferentes. José Antônio Lorente, especialista em análise de DNA, examinará o código genético dos restos mortais de Colombo. O professor Miguel Botella é especialista em antropologia forense. A análise antropológica poderia revelar uma informação crucial: a idade de Colombo no momento de sua morte. O trabalho dos cientistas pode mudar a história que conhecemos. Talvez Colombo não tenha sido um genovês.
Talvez sua vida tenha sido outra, e isso interessa muito os seus descendentes. Se os resultados provarem que Cristóvão Colombo não era italiano, teremos que reescrever muitas coisas sobre a sua vida. Charles Melville está em Gênova. Ele quer examinar um documento no Museu Naval que, segundo os especialistas, prova que Colombo era genovês. Escrito pelo descobridor, o documento tem sido tradicionalmente interpretado desta forma. Embora meu corpo esteja aqui, meu coração está em Gênova. Mas o exame minucioso de Merrill nos mostra que a carta não menciona Gênova explicitamente. Há uma frase em que ele diz, embora meu corpo esteja aqui, meu coração está lá. Algumas vezes a tradução foi, embora meu corpo esteja aqui, meu coração está com o povo de Gênova, mas essas palavras não constam no documento. Para Merrill, este é o primeiro indício de que pode haver um erro na origem genovesa de Colombo. Além disso, há outro aspecto de sua vida que não se encaixa na teoria tradicional: sua idade. Segundo a história convencional, Colombo deixou Gênova e começou a navegar por volta dos 20 anos. Mas o próprio Colombo parece contradizer a versão em seus escritos. Desde uma idade muito tenra, entrei no mar navegando. Charles Merrill acredita que o marinheiro genovês é outro Cristóvão Colombo, já que o filho do tecelão começou sua vida no mar tarde demais para poder ter sido o descobridor. Ele tinha uma grande experiência marítima acumulada desde a infância. Mas o Cristóvão Colombo de Gênova só começou a navegar depois dos 20 anos. Até sua descendente duvida que Colombo era realmente filho de um tecelão genovês. Há muita informação que indica isso, mas existem dados e fatos que não se encaixam nesse quebra-cabeça. O casamento de Colombo traz mais um problema à teoria de sua origem genovesa. Em 1478, ele se casou com Felipa Muniz, uma dama da nobreza portuguesa. Felipa pertencia a uma família da nobreza portuguesa. Seu pai foi governador de Porto Santo. Como um homem de origem humilde pôde casar-se com uma nobre? Os especialistas em história social de Portugal afirmam que um casamento assim seria impossível. Esse tipo de matrimônios é impossível. Se Felipa só podia se casar com um homem da mesma classe social, Colombo pertenceria à nobreza? Charles Merrill vai acumulando argumentos contrários à tese de que Colombo era filho de um tecelão. Se sua teoria está certa, então quem foi Cristóvão Colombo? Talvez os cientistas da Universidade de Granada possam responder. O antropólogo forense Miguel Botella já começa a examinar seus restos mortais. Restam tão poucos ossos que cada fragmento deve ser examinado minuciosamente. Ele encontrou uma coisa surpreendente: um pequeno corte num dos fragmentos. Este é um fragmento do ramo ascendente da mandíbula e ele tem uma marca clara feita com uma faca. É uma marca típica de descarnamento. Isso sugere ao professor Botella que o corpo de Colombo foi submetido a uma prática mortuária surpreendente: o descarnamento. O descarnamento pode ser feito de muitas maneiras, desde esvaziar as cavidades do corpo e o crânio até retirar toda a carne dos ossos. Pode implicar em separar a cabeça, cortar os braços e as pernas, extrair músculos, tendões e ligamentos. Era uma tarefa árdua.
Retirar os tecidos e deixar só os ossos era uma medida de higiene utilizada em corpos que teriam de ser transportados a grandes distâncias. Colombo morreu em Valladolid em 1506. Seu desejo era ser enterrado em La Española, hoje República Dominicana, onde chegou depois de uma longa jornada. Em completo sigilo, sua nora, esposa de seu filho Diego, organizou seu traslado. À noite, um ataúde camuflado foi cuidadosamente embarcado num navio com destino a Santo Domingo. Todo esse cuidado se devia ao fato de que os marinheiros da época eram muito impressionáveis e temiam viajar com os mortos. O grande medo era de que o morto pudesse voltar. Por trás dessas superstições, muitas vezes existe uma explicação lógica. Na Idade Média, ficar confinado durante uma longa viagem com um cadáver trazia riscos de doenças. Os restos de Colombo voltaram à Espanha depois de mais de 3 séculos, mas alguns acreditam que seus ossos continuam na República Dominicana. A descoberta do professor Botella é a primeira pista de que estes podem realmente ser os restos de Colombo, já que o descarnamento só era praticado em pessoas proeminentes, caso de Colombo quando morreu. A prática era especificamente associada a nobres e reis. Esta foi a primeira pista que os ossos revelaram. A equipe de cientistas começa a definir a verdadeira identidade de Colombo. O professor José Antônio Lorente, especialista em DNA, separa alguns fragmentos para começar o processo de extração do DNA. Num ambiente estéril, o cientista e investigador Carlos Álvares limpa o DNA externo do primeiro fragmento. Este processo destrói os ossos. Ele começa a triturar este fragmento valioso e o converte em pó. No laboratório, quando pegamos uma amostra de osso e a trituramos para analisá-la, sabemos que será destruída para sempre. É uma grande tensão e emoção. Mas primeiro os cientistas precisam provar que estes são realmente os restos de Colombo. Devem comparar este DNA com o de um parente próximo do descobridor. Para estabelecer o vínculo genético, a equipe exumou os restos de 2 parentes de Colombo, seu irmão Diego e seu filho Hernando. Hernando foi o primeiro biógrafo de seu pai. Mary procura em seus escritos alguma pista sobre a vida de Colombo. Mas até Hernando admite que seu pai manteve sua origem em segredo. De maneira que, quanto mais sua pessoa foi exaltada com tudo aquilo que convinha para tão grande feito, tanto menos conhecido ele quis que fossem sua origem e sua pátria. Hernando até viajou para a Itália para investigar a origem de seu pai, mas nunca encontrou um parente. Segundo a biografia de Hernando, depois da morte de sua esposa, Colombo se mudou para Castela. E aqui começa a história que todos conhecem. O aventureiro desconhecido chega à corte dos reis católicos como um novo homem. É educado, versado em astronomia e cartografia e possui uma ambição imensa. Que razões teria para ocultar sua origem? Merrill pediu ao Dr. Harold Burstein, especialista em perfis psicológicos, que tente compreender quais motivos Colombo poderia ter. Para que alguém esconda sua identidade, precisa ser levado pelo medo de alguma coisa ou pela vergonha de alguma coisa. Também pode estar motivado a conseguir algo que deseje muito. Os especialistas acreditam que o descobridor ambicioso tinha vergonha de sua origem modesta.
Talvez Colombo viesse de uma família humilde e não queria que soubessem disso na Espanha, em Castela, onde queria frequentar. Mas o Dr. Bernstein acredita que isso é pouco provável, por uma razão. Colombo não escondeu sua família. Manteve seus irmãos por perto por toda a sua vida. Se ele fosse de uma família genovesa pobre e quisesse esconder isso, provavelmente não teria ficado perto de seus irmãos quando obteve poder. Normalmente, nessas circunstâncias, ele teria afastado as pessoas de classe inferior. Em 1492, ele zarpou para o desconhecido na primeira das 4 viagens que faria para a América. E seus 2 irmãos o acompanharam nas viagens seguintes. Se Colombo não foi um tecelão pobre de Gênova, onde cresceu? Charles Merrill está em Barcelona. Ele veio investigar uma teoria muito discutida, segundo a qual Colombo não era italiano, mas espanhol. E mais especificamente, catalão. No século XV, a Catalunha era parte do Reino de Aragão. Merrill se reúne com o pesquisador francês Albert Danet, membro do Centro de Estudos Colombinos, uma instituição dedicada a provar que Colombo era catalão. E Merrill acha que eles talvez tenham razão. Juntos visitam uma casa que foi de propriedade de uma família nobre de Barcelona, os Colom. Segundo a teoria catalã, Colombo pertenceu a essa família. A família Colom de Barcelona era uma família de banqueiros, de comerciantes que enviavam navios por todo o Mediterrâneo. Portanto, Colombo, nessa família, teria pertencido a uma linhagem de marinheiros e navegantes. Alguns de seus biógrafos o chamavam de Colom. A forma original do nome de Colombo era Colom, com M, que é uma palavra catalã. Nunca foi chamado de Colombo ou Columbus na Espanha. Como membro dessa família, Colombo se ajusta ao perfil do descobridor. Seria um homem educado, de uma linhagem de navegantes e nobres. Mas então, por que ele teria ocultado seu passado? Os escritos do almirante podem conter pistas importantes. Numa carta aos reis no final de sua vida, disse uma coisa extraordinária: que havia capitaneado um navio durante a Guerra Civil Catalã contra a família do rei Fernando, o mesmo que depois financiaria sua viagem ao Novo Mundo. Tendo lutado contra a família de Fernando e Isabel, ele iria contra seus próprios interesses se revelasse sua identidade, quando chegou à corte para pedir apoio em 1484. A teoria catalã concorda que Colombo participou de uma batalha nas costas de Portugal. Mas em vez de pertencer à tripulação de um navio genovês, lutava do lado dos corsários. Mas há uma coincidência extraordinária. O chefe dos corsários vinha da família Colom, de Barcelona. Cristóvão Colombo navegou com Guilherme de Casanova e Colom porque era seu parente, como disse seu filho Hernando. E Colombo parece reconhecer esse parentesco em seus escritos quando diz: "Não sou o primeiro almirante da minha família. Além disso, não há registro de que algum Colombo italiano tenha navegado com os mercadores genoveses." No final do século XIX, o historiador italiano Pessanio, procurando nos arquivos de Gênova, encontrou a lista de tripulantes desses 5 navios, e entre eles não figurava o nome de Cristóvão Colombo. Será que Colombo foi um corsário quando jovem? Para Charles Merrill, a teoria catalã tem algumas lacunas.
Não existe nenhum registro de um Cristóvão Colombo na Catalunha, mas isso poderia indicar que Colombo era filho ilegítimo, um bastardo. É muito difícil investigar casos de filhos ou filhas ilegítimos porque não aparecem em quase nenhum documento e nem nos testamentos, já que não podiam herdar nada. Se os testes do professor Lorente tiverem sucesso, saberemos se Colombo e seu irmão Diego eram filhos da mesma mãe. Mas ele pode ter ocultado um segredo ainda maior. Terá sido Colombo um judeu que silenciou por medo da Inquisição? O segredo da verdadeira identidade de Cristóvão Colombo poderia ser revelado. Os cientistas estudam os restos do grande descobridor. Mas os primeiros testes não tiveram êxito. A equipe não conseguiu extrair uma amostra pura de DNA. Eles precisarão começar de novo. Trituram outro dos ossos valiosos de Colombo. Mas o trabalho nos restos mortais de Hernando, filho de Colombo, tem mais sucesso. Foi possível extrair o DNA mitocondrial, que são os genes transmitidos pela mãe. Embora isso não seja suficiente para ligar Hernando a Colombo, é um passo importante da pesquisa. Lorente precisa de um tipo diferente de DNA para confirmar o vínculo entre pai e filho, o cromossomo Y, que é herdado do pai. Mas é como procurar uma agulha num palheiro. Eles precisam compartilhar o cromossomo Y, mas essa análise é muito difícil. É a parte mais importante de todo o projeto. Entretanto, Charles Merrill recorre a uma ciência totalmente diferente para procurar provas que apoiem a teoria catalã: a análise da escritura de Colombo. Foi pedido ao padre Gabriel Roura, professor de paleografia da Universidade de Gerona, que compare os escritos de Colombo com os textos catalães do século XV. Será que as conclusões do padre Roura apoiarão a teoria de Merrill? Ou pode ter havido uma razão mais sombria para Colombo ter ocultado sua identidade? Merrill também investiga uma teoria que afirma que Colombo foi judeu. 1492 não foi somente o ano em que Colombo descobriu a América. Também foi o ano em que Barcelona sofreu uma perseguição religiosa: a Inquisição. O reinado de Fernando e Isabel teve um lado sombrio. Toda uma comunidade foi obrigada a abandonar seus lares. Os judeus. Alguns foram expulsos da cidade, outros foram queimados. Em Barcelona, a Inquisição estava em seu auge e Colombo presenciou. Quando Colombo chegou a Barcelona, diante dos reis, muitas pessoas eram queimadas vivas na Catalunha. Era motivo suficiente para que ele escondesse qualquer relação com o mundo judeu. Colombo escondeu sua origem judia? O exame de DNA poderia revelar indícios de sua identidade judia. Mas até este momento, os restos não revelaram nenhum segredo. Restam poucos ossos para analisar e o professor Lorente tomou uma decisão drástica. Traslada novamente os restos de Colombo para o outro lado do Atlântico. Os ossos de Cristóvão Colombo voltam à América. São levados a um laboratório de DNA em Dallas, no Texas, que conta com a tecnologia mais avançada. Parece irreal pensar que estamos recebendo os ossos que provavelmente pertenceram a Cristóvão Colombo.
É apaixonante pensar que talvez tenhamos resultados que vão mudar a história. O laboratório é especializado numa técnica nova de análise do DNA desenvolvida para as vítimas do 11 de setembro. O professor Lorente coloca toda a esperança nesse procedimento. Será que o laboratório de Dallas vai conseguir extrair o DNA? Mas mesmo que consiga, a análise genética não poderá dizer a Charles Merrill se Colombo era italiano ou espanhol. Mas Charles Merrill encontrou uma prova surpreendente que parece desmentir a origem genovesa de Colombo. O descobridor nunca escreveu em italiano. Até mesmo as cartas para seus irmãos e seus banqueiros em Gênova foram escritas em castelhano. Ele nunca escreveu em italiano. Até quando escrevia a outros italianos ou a seu irmão, era em espanhol. Não se pode pensar que ele esquecera seu idioma, já que, segundo documentos, o Colombo de Gênova só deixou sua cidade natal depois dos 20 anos. Para ter apoio científico à sua teoria, Charles Merrill recorre a uma técnica utilizada em investigações policiais. O professor Izaguirre é especialista em engenharia linguística. Usando uma ciência especial chamada lexicometria, ele pode detectar erros linguísticos nos textos de Colombo. Esta técnica poderia identificar as características da sua língua materna. Procuramos traços na escrita que possam revelar a origem do documento. O que nos interessa nos textos de Colombo é observar se as vacilações ortográficas, o fato de escrever a mesma palavra de maneiras diferentes, se isso se mantém ao longo dos textos como uma característica estável ou se aparece em situações pontuais, por exemplo, devido a influências externas. Nós concordamos em nos limitar aos textos que, com certeza, são de autoria de Colombo. Enquanto o professor Izaguirre trabalha, a equipe de cientistas chega ao final da sua investigação. Que segredo Colombo tentou esconder? Ele era um rebelde catalão? Era judeu? Ou era filho de um tecelão genovês? O que a investigação revelará sobre a verdadeira identidade de Colombo? Depois de meses de investigação, foram recebidos os resultados da análise dos restos mortais de Cristóvão Colombo. Os resultados da análise do DNA, da antropologia forense e as análises linguísticas já estão disponíveis. Charles Merrill acredita que os resultados vão comprovar sua teoria, segundo a qual Colombo não era filho de um genovês. O antropólogo forense Miguel Botella já tem seu primeiro resultado importante. Ele identificou com que idade Diego, irmão de Colombo, morreu. Os documentos da cidade de Gênova afirmam que Diego morreu aos 48 anos, ou talvez antes. Mas, segundo a análise do professor Botella, Diego era mais velho. Como no caso de Diego existe um número suficiente de ossos, podemos definir que sua idade girava em torno dos 56 anos. Para garantir, podemos estimar a idade dele entre 52 e 58 anos quando morreu. As análises de Miguel Botella indicam que Colombo e seu irmão não podem ter pertencido à família do tecelão de Gênova. Se Colombo não era genovês, será que era espanhol e, mais precisamente, catalão? Charles Merrill está prestes a receber os resultados do padre Roura, que mostrarão se a caligrafia de Colombo revela sua origem.
Trata-se de uma fase posterior, com uma escrita gótica cursiva, porque há referência nos detalhes dos escritos, como abreviaturas e forma das letras. A forma catalã em forma de 8 é típica. Isso mesmo. As análises do padre Roura indicam que a escrita de Colombo tinha forte influência catalã. Além disso, eles encontraram uma coisa muito significativa. É a mesma letra, é constante. Segundo os escritos, podemos ver claramente que Colombo tinha cultura. As pessoas com uma cultura limitada escrevem devagar, letra a letra. Essa prova indica que Colombo vinha de família nobre, já que no século XV a educação era privilégio das classes altas. Os resultados linguísticos apoiarão essa evidência? Merrill foi descobrir se, na análise feita pelo professor Izaguirre, há algum indício de que sua língua materna fosse o catalão. Os resultados estão prontos? Na falta de novas provas, as vacilações de Colombo no texto podem indicar que sua língua materna foi o catalão. E dá para saber que tipo de catalão ele falava? O catalão oriental. As conclusões do professor Izaguirre delimitaram ainda mais a área geográfica de onde Colombo era originário, a região central da Catalunha, que inclui Barcelona. Essa é uma prova extraordinária que aponta para um catalão educado. Será que o DNA vai confirmar isso? Para conhecer os resultados do professor Lorente, a anunciada Colón de Carvajal chega ao laboratório de Granada. A historiadora dedicou muitos anos à investigação do seu antepassado. Este é um momento especial para ela. Eles encontraram uma sequência curta de DNA mitocondrial, mas não é uma amostra pura. Não conseguimos extrair uma sequência pura de DNA mitocondrial de Cristóvão Colombo. Ou seja, estamos bloqueados até que nossa pesquisa possa prosseguir. Não foi possível esclarecer, através do DNA, se Colombo e Diego eram irmãos. Então voltamos à estaca zero. Não pudemos esclarecer nem descartar nenhuma das hipóteses, mas eu espero que, num futuro não muito distante, possamos ter algum resultado satisfatório. Continua sendo um mistério se os restos mortais guardados na Catedral de Sevilha são mesmo de Colombo. Mas os de seu filho Hernando, que se sabe serem verdadeiros, revelaram o tipo de DNA de Colombo. Foi possível extrair o cromossomo Y, que é transmitido por via paterna. Através dele foi possível conhecer as características do DNA de Colombo. Colombo era judeu? É uma conclusão preliminar, mas parece que ele era caucasoide. A análise do DNA de Cristóvão Colombo indica que provavelmente ele era caucasoide, mas não há informação suficiente para confirmar ou descartar se ele era judeu. Entretanto, a pesquisa do professor Lorente ainda não terminou. Ele guarda os restos valiosos do esqueleto que se acredita ter sido de Colombo, com a esperança de que no futuro os avanços na análise de DNA possam provar ou desmentir a teoria de Merrill. Mas para o professor Charles Merrill, o que se descobriu já é impressionante. A análise antropológica encontrou indícios que negam que Colombo nasceu em Gênova. E os estudos linguísticos indicam que ele pode ter nascido na Catalunha. As pesquisas linguísticas mostraram que o catalão parece ser a língua materna de Colombo. E a análise de seus escritos mostra que ele aprendeu a escrever muito cedo, que era de família nobre e que foi um homem culto.
Acho que a questão não está encerrada, como muitos historiadores ortodoxos afirmam reiteradamente. Charles Merrill chega à etapa final de sua investigação. Ele acredita que reabriu o debate sobre a origem de Colombo, dando uma explicação verossímil sobre a verdadeira história do almirante. Durante mais de 500 anos, Cristóvão Colombo manteve seu segredo. Merrill acredita que ele foi um corsário catalão que lutou contra a mesma monarquia que 15 anos depois financiaria sua expedição. Se não tivesse ocultado a sua origem, talvez Colombo nunca tivesse feito sua viagem histórica. Será que ele queria que um dia alguém revelasse sua verdadeira identidade? O lema que escreveu no Livro dos Privilégios, onde enumerou as riquezas que recebeu dos reis, diz assim: In te domini speravi, non confundar in eterno. De ti espero, Senhor, que a confusão não dure eternamente. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.